Muito obrigado pela presença de vocês aí, agentes da saúde. Estou vendo aqui gerentes de unidades, muito obrigado pela presença. Os agentes comunitários de saúde, pessoal da secretaria, o secretário, convidado nosso para essa reunião. Quero agradecer ao André, que faz parte da comissão de estudo. O Bertinho também faz parte e deve estar para chegar. Só dizer que esse assunto, um breve histórico, veio à tona porque chegou um projeto aqui nessa casa fazendo algumas alterações nas funções dos agentes comunitários. Esse projeto, naturalmente, causou uma certa surpresa e ele está na casa para ser examinado pelas comissões, né? Ainda não foi dado um parecer, não sei se ele vai ser retirado. Por quê? Porque nós resolvemos, através de uma comissão de estudo, poder ouvir aqueles que são os maiores interessados, que são os agentes comunitários de saúde. E, naturalmente, o reflexo que isso pode causar no atendimento à saúde da população, e mesmo no próprio funcionamento da secretaria. Então, nós propusemos essa reunião, e fizemos a oitiva de vários agentes comunitários de algumas unidades aqui de Ribeirão Preto. Não sei se todos estão presentes, alguns devem estar. Cada um deu um depoimento diferente, né? E hoje nós convidamos o secretário para que pudesse fazer essa interlocução com nós vereadores, com vocês agentes comunitários e com a população, porque nós transmitimos ao vivo, né, essa oitiva, e espero que essa reunião seja muito produtiva e que traga soluções concretas para que a gente resolva alguns problemas que foram detectados aí no trabalho das agentes comunitárias. Então vou dar início à sessão, à reunião. Vou passar a palavra para o André, mas já convido o secretário para que, por favor, compareça aqui e tome assento. Alô. Obrigado, presidente da comissão, vereador Jorge Parada. Minha saudação, doutor Fernando. Doutor Estênio, seja bem-vindo a essa casa. Boa tarde a todos. Eu quero ser breve. Acho que o presidente da comissão já explanou bem. Quando o projeto de alteração das competências dos profissionais agentes de saúde chegou na casa, aconteceu uma grande mobilização e as primeiras conversas nessa comissão despertaram para um outro fundamento, que antes de mexer na atribuição, existem situações que acho que são vivenciadas por todos que estão aqui, todo mundo está na linha de frente, né? Que precisam ser esclarecidas ou sanadas, que passam desde de condições de trabalho, equipamento, segurança, itens que têm sido relatados aqui. Então, eu acredito que a atividade de hoje é muito esclarecedora e quero registrar que é um prazer encontrar tantos colegas aqui, pessoas que militam na saúde há tanto tempo, que se dedicam, pessoal da saúde que hoje está no sindicato também, na linha de frente, as pessoas da administração e principalmente quem está lá na ponta, vivenciando no nosso dia a dia as situações que estão sendo apresentadas aqui. Um bom trabalho para todos. Muito obrigado. Muito bem. Secretário, nós, em duas reuniões que fizemos aqui com as agentes, ouvimos todas as colocações, né? Acredito que devem ter sido talvez umas 5 a 6 unidades que vieram fazer o seu depoimento. Dessas 5 a 6, uma não apresentou problemas concretos, que é a unidade da Vila Tibério. Elas relataram que as coisas estão correndo bem naquela unidade. Isso, a do CSE. Mas nas demais unidades, vários problemas, várias preocupações, insatisfações, e eu acho que o momento adequado, quer dizer, na esteira daquele projeto que está sendo analisado, nada mais adequado do que a gente possa esclarecer e trazer as reivindicações das agentes. Nós sabemos do histórico das agentes, que inicialmente elas não eram funcionárias
próprias da Secretaria, e depois de muita luta elas conseguiram efetivar-se, e hoje elas já, inclusive, já uma outra leva de agentes já foi contratada, já como funcionárias efetivas da Secretaria, funcionárias municipais, e naturalmente elas têm uma carreira, elas têm um plano de carreira, eles têm atribuições que são próprias, mas parece que não é isso que está acontecendo. Elas estão dizendo que, ou por carência de funcionários em alguns setores, ou porque algumas pessoas de outras funções delegam a elas funções que não são delas, e algumas funções assim completamente alheias àquela função primordial delas, que é fazer visitas com as equipes. Dentro também das equipes, nós temos ouvido alguns relatos de que as equipes estão incompletas e elas não estão podendo fazer a contento essas visitas dentro daquele preceito que é o trabalho nas residências das pessoas. Temos também questões assim de espaço físico, questões de falta de material, a questão de segurança, lógico que isso afeta a todos, não só os agentes nas unidades, nas visitas que fazem aos bairros. Enfim, são muitas demandas que, inclusive, eu vou pedir para que aquelas agentes que estiveram presentes, ou novas agentes de outras unidades que não vieram, para que elas possam até fazer esse questionamento direto ao senhor, para que a gente possa ter uma reunião muito mais produtiva, né? Quero agradecer também a sua presença, que o senhor sempre, que convidado, o senhor sempre compareceu nas nossas reuniões, né? E propor essa dinâmica. Se o vereador André concordar, nós vamos fazer a dinâmica. No primeiro momento, o secretário vai falar dessas questões dos agentes, de uma maneira geral, e depois nós vamos abrir a palavra, só que nós temos um detalhe, né? Então, nós podemos levar essa reunião até 6 horas da tarde, porque depois nós temos uma sessão. Até umas 10 para 6, nós temos sessão. Eu vou propor como encaminhamento de que apenas uma agente comunitária possa falar, para dar oportunidade a todos. E também, lógico, franquear a palavra para os representantes do sindicato que estão aqui, que têm participado de todas as reuniões e têm contribuído muito, porque eles estão acompanhando de perto a questão dos agentes comunitários de saúde. Então, vou passar a palavra para o secretário, para que ele possa fazer as suas primeiras considerações. Obrigado, vereador Jorge Parada. Boa tarde, vereador André. Cumprimento também o doutor Fernando. Cumprimento nossa secretária de saúde, doutora Darlene, e todos os companheiros de gestão que compareceram aqui hoje. É importante, vereador, que eles também possam se manifestar, porque eles estão diretamente relacionados ao trabalho e à organização do trabalho das agentes comunitárias de saúde. Então, acho que eles poderão trazer também importantes contribuições. Quero cumprimentar as colegas, agentes comunitários de saúde, a diretoria do sindicato e os cidadãos presentes, acompanhando aqui o trabalho desta comissão de estudo. As agentes comunitárias de saúde, vereador, são personagens fundamentais da organização da atenção básica, no Brasil hoje e em nossa cidade também. Elas integram as equipes de saúde da família, que são a modalidade preferencial adotada hoje em todo o território nacional e nossa cidade também, para a organização dos serviços de atenção básica, que são relacionados principalmente à prevenção de doenças, à promoção de saúde
e também, é claro, a recuperação da saúde daquelas pessoas que adoecem. Uma atenção básica bem estruturada e que funcione de maneira eficiente, tem potencial para resolver a grande maioria dos problemas de saúde de uma população residente em um território. Os estudos falam em 80%, 85% dos problemas que podem ser resolvidos na própria atenção básica, na saúde da família, e os demais que não podem ser resolvidos aí, assim, é que são encaminhados para estruturas mais complexas, com incorporação tecnológica, como os hospitais e ambulatórios de especialidades. Mas, então, a importância da atenção básica é evidente e muito conhecida de todos, e as agentes compõem as equipes formadas por enfermeiras, médicos, técnicos de enfermagem, dentistas e as agentes comunitárias de saúde, que devem trabalhar de uma maneira integrada, de uma maneira cooperada. Não há personagem isolado nessas equipes, né? Todos têm que estar de uma maneira muito forte, integrados nos objetivos e nas ações. Por isso que essa administração colocou a questão das agentes comunitárias de saúde como prioridade desde o começo. Como o senhor muito bem historiou, as agentes estavam, quando a prefeita atual assumiu, havia 10 anos em uma situação precária de contratação, né, e de regime de trabalho. Não havia o cargo na estrutura de cargos da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, não havia concursos, evidentemente, pois não havia cargos, e era uma situação que não era compatível com o projeto que tínhamos, que essa administração tem de organização dos serviços de saúde para Ribeirão Preto. Então, uma das primeiras providências que a prefeita tomou, ainda no seu primeiro ano, foi, juntamente com o esforço feito pelas agentes, pelo sindicato e pela Câmara Municipal, buscar um caminho para que essa situação se resolvesse, né? E graças a essa grande aliança que se fez, né, e todos sabem, todos são testemunha do quanto a prefeita se empenhou nisso e quanto ela exigiu da Secretaria da Saúde que buscasse caminhos, juntamente, volto a dizer, com a Câmara e com o sindicato, foi aí que foi possível, então, encontrar uma maneira, foi possível propor um projeto de lei que resolveu essa situação. Infelizmente, não foi possível atender todas naquela época. Houve um grupo de agentes que estavam conosco havia anos, mas que não preencheram os critérios que na época foram estabelecidos com base na legislação para que fossem incluídas nos quadros estáveis, né? Eu lamento muito que essas companheiras tenham se distanciado, tenham se desligado. Elas também, claro, muitas delas nos procuravam e os encontros eram sempre muito emotivos, porque todos nós as respeitávamos muito e sabemos da importância e da contribuição que elas nos deram. Mas, infelizmente, não foi possível incorporar todas, a maioria foi incorporada, e depois disso foi feito concurso e novos agentes foram admitidos nos quadros com base em concurso público. É claro que existem situações ainda mal resolvidas ou não resolvidas, mas é também inequívoco que há um empenho da administração para que essas situações se resolvam, né? Nós saímos de uma condição de absoluta precariedade de relação de trabalho para uma relação estável, para uma relação de trabalho fundamentada no Estatuto do Servidor Público Municipal, com um salário que é, no mínimo, 2 vezes maior que o piso nacional e com benefícios que se acrescentam a esse salário, além do plano de carreira, outros benefícios financeiros que estão relacionados à carreira do servidor público pelo tempo de serviço ou por outros merecimentos, né? É o salário ideal? Não, acho que sempre é possível melhorar a questão salarial, mas o salário da agente comunitária de saúde hoje está compatível com o mercado de trabalhadores da saúde, de nível técnico, principalmente, né? Há trabalhadores de saúde do setor privado, do setor de gestão estadual, que têm
salários muito inferiores dos nossos servidores públicos municipais, inclusive ao salário das agentes comunitários de saúde. A questão da estrutura também é uma questão, uma herança que tivemos de receber das administrações anteriores uma rede física de unidades de saúde extremamente decadente, do ponto de vista da estrutura, né? Uma rede que não recebia cuidados de manutenção há muitos anos, há décadas, né? E que levou a uma deterioração das edificações, dos equipamentos, das condições, extremamente desfavorável para o trabalho de assistência em saúde à população. Em especial, em relação à saúde da família, prevaleceu, nos primeiros anos de implantação desse modelo em Ribeirão Preto, ele começou no ano 2000, como o senhor relatou, prevaleceu uma ideia de que saúde da família era uma coisa simples. O vereador André acompanhou isso, ele estava na secretaria nessa época. A ideia era que a saúde da família é simples, a gente põe numa casinha, aluga uma casinha, põe lá e põe a equipe lá para trabalhar, né? Isso é totalmente inadequado. Uma casinha não pode servir para ser uma unidade de saúde da família e nem uma unidade de saúde, né? Mas isso funcionou assim muito tempo. Quando a atual administração assumiu, uma das primeiras medidas da prefeita, também no seu primeiro ano, foi reestruturar o nosso setor de manutenção, trazendo vários servidores que tinham habilidades na área de pedreiro, eletricista, encanador, pintor. Formou uma equipe que começou a trabalhar junto às unidades, de maneira a melhorar um pouco aquela situação. Depois, nós avançamos bastante nisso, fizemos reformas, fizemos ampliações, conseguimos fazer um contrato com uma construtora, um contrato baseado em registro de preço, de forma que nós, por um custo-benefício bastante razoável, conseguimos fazer reformas substantivas em quase toda a nossa rede de unidades. Faltam algumas ainda, mas mais de 75% das nossas unidades já foram reformadas, ampliadas e são objeto de manutenção permanente por nossa equipe de manutenção. Além disso, todas as unidades que foram construídas a partir desta administração são unidades projetadas, planejadas e construídas para ser unidades de saúde da família. Todos conhecem a unidade do Heitor Rigon, todos conhecem a unidade do Paulo Gomes Romeu, e na próxima semana já faço aqui o convite ao vereador Jorge Parada, ao vereador André, e faremos a inauguração da unidade de saúde da família do Jardim Marquese, uma unidade que não tem nada a dever às melhores estruturas de saúde desse país. Faço questão de convidá-los a conhecer a unidade e que estejam conosco na inauguração. Será no dia 30, quinta-feira, no período da manhã, por volta de 10 horas. Enfim, foram feitos investimentos, foi feito planejamento para que toda essa condição melhorasse. Os agentes comunitários de saúde, como eu disse, além de toda a prioridade que foi dada, receberam atividades de capacitação, de qualificação, de discussão permanente a respeito do seu trabalho, das suas responsabilidades, das suas atribuições. E participam ativamente da organização dos serviços. Por exemplo, a legislação hoje existente estabelece que o agente deve ser responsável por mais ou menos 750 pessoas, né? Nós pactuamos com os nossos agentes que eles iriam ser responsáveis por, no máximo, 600 pessoas, e temos cumprido isso na maior parte das vezes, né? Então, colocamos um limite inferior àquele estabelecido pela legislação, que é o limite que nós consideramos razoável para que elas possam desenvolver o seu trabalho de maneira efetiva e de maneira proveitosa para a população e para a equipe que elas integram. O senhor se refere ao projeto de lei. Eu não tenho aqui o projeto de lei que faz as alterações, mas acho que valeria a pena fazermos aí a comparação do que, de fato, está sendo proposto como alteração. O motivo principal de termos encaminhado essa proposta foi um item das atribuições das agentes, que se refere à participação delas na assistência ao parto, uma situação emergencial de parto, que
elas, então, estaria nas suas atribuições, na lei antiga, participar dessas atividades. Nós entendemos que isso não é atribuição da gente. A própria regulamentação federal não prevê isso como atividade, então a nossa proposta é de exclusão disso, das atribuições da gente. Essa é a grande modificação que eu me recordo que tenha sido proposta no projeto de lei. Não me recordo de outras alterações. Não sei se houve alguma outra inclusão ou exclusão que tenha sido feita em outro setor do governo, porque na saúde não foi. Mas eu entendo, como o senhor mesmo diz, que é a oportunidade de fazermos esse importante debate, né, não apenas em torno do projeto de lei, mas de todo o papel e as atribuições e responsabilidades das agentes e a sua importância na prestação de serviços de saúde à nossa população. Doutor Stênio, eu acredito que um ponto que deveria ser explorado é que, pelos relatos aqui e pelos relatos cotidianos, o sentimento de grande parte das agentes é assim: parece que eu não sou do time, porque eu não tenho, as unidades antigas não foram configuradas para receber esse profissional. Então tem relato, uma que fica no cantinho, outra na sala insalubre, outro não tem onde ficar, não tem o computador para passar as informações que eles precisam alimentar o sistema. Então, assim, eu não sou do time, mas qualquer demanda que tem na unidade, eu que tenho que fazer. Eu tenho que ir para a portaria, eu tenho que ir para a recepção, eu tenho que entregar correspondência, Então, assim, eu sou, entre aspas, desculpe até o termo, eu sou faz tudo, mas eu não estou incluído no time. Então, a sensação que passa, conversando com os profissionais, é bem esse. Então, assim, eu quero primeiro, efetivamente, ter o acolhimento, e a gente lembra do processo, quando as agentes chegaram, que elas não eram vistas como profissionais da saúde. Acho que, por tudo que o senhor falou e já historiou, acho que já está mais claras que elas são da equipe, mas o relato, acho que o sentimento é esse, que parece que eu tenho um tratamento diferenciado e agora querem oficializar essas atribuições a mais que não seriam minhas e que esse projeto de lei aponta que agora eu vou ter que fazer mais isso. Acho que a gente precisaria deixar isso bem esclarecido e talvez as meninas possam falar mais depois. Eu gostaria de acrescentar essa intervenção do vereador André, uma outra questão de que precisa-se melhorar não só a estrutura, o acolhimento, mas existe uma questão pendente no que diz respeito aos contratos com universidades, que acabam dando, digamos, uma sobrecarga ao trabalho das agentes. E elas achariam até justo que houvesse até um reconhecimento pecuniário para essa atividade que eles têm, dada a sobrecarga, digamos, de serviços. Isso foi levantado porque dizem, foi falado, depois pode se explicitar melhor, de que há possibilidade que isso ocorra. Porque, naturalmente, essas universidades, à exceção da USP, são universidades particulares e que, naturalmente, elas têm lucro nas atividades que fornecem aos seus estudantes, né? E é uma coisa que foi levantada e que eu acho que, se a pessoa que levantou isso na reunião, numa das duas reuniões, não lembro qual, poderia explicitar melhor, que seria, digamos, uma sobrecarga aquele trabalho que elas já estão tendo, que é um trabalho intenso. Bem, se o senhor quiser responder agora essa questão que nós levantamos, ou se quiser que a gente já abra o debate às agentes, talvez fosse... Pois não, pode falar. Apenas rapidamente comentar as duas questões levantadas. Primeiro, esse sentimento que o vereador André menciona, né, de que elas se sentem estranhas à equipe e que têm que desempenhar ações que não seriam propriamente atribuição delas. Esse é um sentimento muito antigo, as mais antigas aqui podem me confirmar isso, né? Naquele passado distante, em que as agentes eram contratadas por uma instituição externa,
recebiam um salário totalmente desproporcional ao salário dos servidores públicos com quem elas trabalhavam lado a lado, não tinham os mesmos direitos que os servidores públicos têm, não é? Os muitos direitos e benefícios que nós temos como servidores, e terem chegado, né, de uma maneira em que não são formadas em nenhuma área de saúde. Os nossos profissionais, infelizmente, muitos deles têm um entendimento conservador, não é? Pensavam, naquela época, uma forma de medicina que estava em transformação e que hoje é uma realidade, não é? Saúde da família era uma novidade para todos, né? Para os profissionais, para os gestores. Então, isso, de fato, o início gerou essa sensação de estranhamento, né? E de não pertencimento. Mas eu entendo que isso hoje é um resquício apenas. Esse sentimento existe, eu não vou dizer que não. Mas é um resquício daquele passado em que ele, de fato, teve uma motivação, mas que hoje já não se justifica, né? A questão do espaço, vereador, como eu disse, as reformas que fizemos, todas elas, em que havia unidade de saúde da família e equipes de agentes comunitários de saúde, as reformas contemplaram salas e espaços especiais para que elas pudessem ter a sua base de ações ali, né? Salas equipadas com aparelhos de informática, com ligadas à internet por cabo, por fibra ótica, né? Enfim, essas condições, obrigado, essas condições estão também num processo constante de melhoria e de aprimoramento, mas é uma coisa que não se dá de um momento para o outro, né? É um processo, exige recurso, exige tempo, exige disponibilidade das equipes para que se faça tudo isso. Nós tivemos uma unidade, por exemplo, que estava tudo pronto para a reforma, e a reforma parou porque a equipe da unidade se manifestou contrária à reforma e a comunidade também. Então, nós vamos fazer uma reforma para contrariar todo mundo, não fizemos. Suspendemos a licitação, suspendemos todo o processo. Enfim, é tudo isso que faz com que as coisas sejam processuais, né? Sejam graduais e não imediatas. Em relação à lei, eu não tenho informação de que ela proponha alguma coisa que já não esteja nas atribuições regulamentadas pelo Ministério da Saúde, na Política Nacional de Atenção Básica e na portaria correspondente. Então, todas as atribuições que estão ali são aquelas que estão na Política Nacional de Atenção Básica em relação às agências comunitárias de saúde. Eu não sei se as agentes vão se manifestar hoje. Nós já temos todo o depoimento delas aqui registrado, né? Lógico que vamos tentar reproduzir aquilo que foi dito por elas. Alguma coisa nós já falamos, que é a questão de desvio de função, a questão da falta de estrutura nas unidades. Algumas relatam até de que nem espaço físico para escrever elas têm. E outra reclamação, André deve lembrar, é que às vezes elas têm que preencher planilhas que não seriam da sua atribuição. Seria de outros setores, elas estão tendo que preencher, não sei se é do Bolsa Família, alguma coisa assim, depois nós podemos detalhar melhor essa questão. Eu só quero, para não perder a oportunidade, fazer o registro de que as agentes comunitárias de saúde, realmente, elas hoje têm uma condição diferenciada daquilo que tinham uns tempos atrás, e nós devemos isso à sensibilidade da prefeita Darcy Vera, porque ela acatou, né, uma proposta da Câmara, nossa, e aqui nós temos o doutor Dalmo Mano, que durante anos lutou aí para encontrar a legislação, adequá-la àquela necessidade e pertinência, e com a ajuda do Ministério Público, doutor Sebastião, com a ajuda do sindicato, o próprio André, que era do sindicato na época também, nós fizemos realmente uma frente de trabalho para poder resolver aquela situação dos agentes, que na época acabou havendo contratação de em torno de 250 agentes comunitários de saúde, e muitos deles aqui presentes. Ninguém
questiona isso, da evolução funcional, salarial e os benefícios que eles têm hoje. Mas, na vida, a gente sempre quer evoluir e não retroceder. E quando você tem uma situação em que você acaba fazendo funções que não são pertinentes, algumas solicitações que também não dizem nada a respeito à função precípua do agente comunitário, que é o elo com a população, as visitas efetivamente realizadas, né? Aí a coisa realmente precisa ser melhor discutida e melhor esclarecida, né? Nós temos aqui muitos, vejo com muita felicidade, muitos gerentes de unidades, que também franqueamos a palavra a eles para que possam, se quiserem participar desse debate, fazer o seu depoimento, né? E em particular, eu queria propor que o sindicato, que acompanhou as discussões e acompanha o trabalho das agentes, também se manifeste para que nós possamos assim aprofundar um pouco mais essa questão e não ficar só numa questão muito histórica, muito, né, que não vai resolver a questão das agentes. Então, agora eu posso franquear a palavra para quem quiser fazer uso dela, só talvez limitar um pouco o tempo, né, uns 2 minutos para se fazer uma pergunta, para que o doutor Estênio possa responder essas questões e mais aquelas que nós levantamos aqui, eu e o vereador André. O sindicato? O sindicato, então, vai usar a palavra. Quem for utilizar a palavra, Débora, vem aqui falar no microfone para quem está acompanhando em casa. O sindicato já vai falar por questão de ofício. Agora, se alguém quiser, algum agente comunitário, algum gerente de unidade quiser fazer uso da palavra, fazer uma intervenção, uma pergunta, por favor, queira se manifestar. Alguém quer falar? Parece que... Acho que ninguém quer falar das agentes. Então, por favor, o sindicato. Boa tarde a todos. Aos vereadores presentes, acompanhando a causa, né, dos agentes comunitários, ao doutor Estênio, secretário da Saúde, e a todos os gestores presentes, sindicato. Em nome dos agentes comunitários, o que eu posso dizer? A reclamação é grande em unidade, não posso falar que são todos os lugares, com a dificuldade do trabalho em si, principalmente o estrutural. E foram contemplados com todas as falas em relação, né, que eu até conversei com as meninas, realmente foram contempladas, que fala em relação ao respeito do desvio de função. Os relatórios de dengue, que é feito nas visitas, muitas vezes que tem que chegar lá e fazer até a mesma parte mecânica, que eu acho que isso ficou sem conversar. Preenche uma planilha que não é nominal a ela, ao pessoal, à equipe, que inclusive não tem o nome do funcionário, do agente comunitário. Então, assim, eu gostaria de rever isso. A dificuldade que a equipe tem para trabalhar, que gostaria mesmo de trabalhar em equipe, com um médico, com toda a equipe para sair, para fazer o serviço do agente, que é em prol a saúde da população. Então, sente muita dificuldade. E se você passar em unidade, eu falo por mim mesmo, porque eu faço isso. Às vezes, a maioria das vezes de manhã, elas estão na unidade, não estão na rua fazendo as suas visitas. E muitas vezes eu tive o privilégio de ver fazendo função de agente administrativo. Tá?
como algumas unidades mesmo até fazer café. E isso daí não é compatível à sua função. Tem sim, porque eu posso até falar da unidade. Eu posso terminar de falar? Pessoal, antes de tudo, a gente solicita respeito a quem está usando a palavra, aquelas pessoas, por favor, as pessoas que queiram se manifestar em desagrado, em apoio, gostaria que fizessem aqui na frente, usassem o microfone para fazer a sua intervenção. É muito desagradável ficar esse buchicho aí, esse quase que questionamento, né? Que a gente acha isso um pouco desrespeitoso. Vocês me perdoem, mas é desrespeitoso. Se alguém é contrária a alguma fala que foi feita por nós vereadores, pelo secretário ou pela representante do sindicato, por favor, venha aqui e use o microfone, a palavra será franqueada. Pode continuar, Débora. Olha, eu tenho que agradecer, inclusive, a Maria Alice, que está fazendo um trabalho muito importante com os agentes comunitários. Tá? É trabalho de formiguinha e está mudando, orientando a não levar carta. Tá? Tudo bem, às vezes você vai para um certo lugar, levar um encaminhamento, mas isso, em algumas unidades, é frequente. O agente administrativo chega e fala, olha, tem tal lugar para levar. Eu não sei se isso é conhecimento de todos. Tá? Bom, minha palavra fica aqui. Bom, por favor, alguém parece que discordou de alguma coisa, por favor, fique à vontade, venha, tome o microfone e pode se manifestar. Tudo bem? Pode, à vontade. Só, se identificar, né, porque está sendo filmado, por favor, nome e local onde trabalha. Boa tarde, sou Maria Alice, eu sou enfermeira, eu trabalho no programa de educação permanente e eu trabalho junto à atenção básica, então junto com os agentes comunitários, que a Débora falou, tá, que me citou. Eu só queria colocar, em relação que você trouxe, Débora, a questão da dengue, né, das visitas, isso tudo está regulamentado através da portaria 44. Então, essa portaria ela discrimina muito bem as atribuições do agente de controle de endemias e do agente comunitário de saúde, que é o que a gente baseia e o que, inclusive, que está na nossa legislação municipal. E a única alteração que realmente que a gente solicitou era a retirada do parto, né? E a gente, parece que a Débora tinha comentado, que tem um último parágrafo, que ele fala de atribuições afins, né, da sua administrativas. O que são essas questões administrativas? Preenchimento do nosso sistema, nós somos obrigados a registrar tudo aquilo que a gente faz. Antigamente, a gente tinha o SIAB, que foi trocado pelo ESUS, que é um sistema do Ministério da Saúde. Toda a produção de saúde que a gente faz, a gente tem que lançar para esse sistema. Isso é uma atribuição nossa, né? Do jeito que o agente comunitário ele faz, o enfermeiro tem que fazer, o médico tem que fazer, é uma atribuição inerente de cada profissional de saúde, né? Em relação a outras atribuições administrativas, a gente tem o Bolsa Família, que ele é de competência do agente comunitário também. O Bolsa Família ele é um acordo entre Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal da Educação e da Assistência Social. Então, cada um tem a sua parte de responsabilidade. Ele não é o exclusivo do agente comunitário, mas ele também é do agente comunitário de saúde. Né? Temos algumas questões ainda relacionadas à dengue, que a gente tem uma pactuação do município de um acompanhamento casa a casa, e a gente tem um sistema também para lançar isso, coisa que a gente não tem feito. Nós não temos tido a adesão de todos os profissionais da rede, apesar de a gente ter feito ano passado capacitação em loco, com cada agente, as meninas podem nos ajudar. Tem unidades em que eles abraçaram essas atividades. O que é isso? A gente vai dentro do domicílio, na nossa visita mensal, e a gente vai com o nosso olhar de prevenção da dengue. Então, o que é isso? Eu vou olhar se tem focos, eu vou fazer orientação à população, né, em relação a vasos, em relação a ralos. Então, eu vou fazer orientações, é o que está dentro da legislação da portaria 44. Então, assim, eu não estou
vendo alguma outra atribuição que lhe é feita, por isso eu queria um esclarecimento, por isso que eu vim aqui, de o que é atribuições que foram designadas e que não está sendo vista como deles. É mais uma pergunta, um questionamento. Tudo bem, Maria Alice? É um prazer recebê-la. No caso da dengue, o controle mecânico também é a atribuição? A vistoria ou orientação é qualquer profissional da saúde, mas fazer o controle mecânico de criadouros é... Isso. Então, eu estou dentro do domicílio, André, vamos lá. Estou dentro do domicílio e eu chego e eu vejo, e as meninas estão ali, elas vão me ajudar. Os meninos estão lá, eles vão me ajudar. Estou dentro do domicílio, eu vejo o vaso com o pratinho que está de uma forma inadequada, em que a água está ali exposta e que é um criadouro, ou então pneus ou objetos que estejam jogados. Eu simplesmente não vou retirar, né, e vou jogar fora, eu vou fazer a orientação, mas eu vou também, se precisar, né, ajudar a remover, que eu acho que é o que as meninas costumam fazer. Esse prato não está inadequado, a gente precisa de que esteja sobreposto, para que não haja contato, para que o mosquito venha fazer o depósito de ovos, mas se precisar também. Eu não vou subir em cima da casa, eu não vou limpar calha, né? Então, a gente tem sempre o bom senso e é tudo que está bem descrito na portaria 44. Se a gente pegar, ele tem bem determinado o que é que a gente tem que fazer enquanto agente. Com relação à correspondência, o que foi colocado é assim, eu tenho que visitar tantas famílias, ou eu tenho ali, e eventualmente eu tenho que ir na rua 21 de abril, eu vou no número 100, mas tem uma correspondência para entregar no 200. Eu estou ali, vou no 100 e entrego no 200. Mas que parece que em algumas unidades, e aí o relato não é em todas, tornou-se um hábito o trabalhador ter que levar as correspondências em todas, ou em grande parte das residências. Essa atribuição também, como funciona isso, Maria Alice? Não é uma orientação nossa, e eu acho que eles podem estar nos auxiliando. O que a gente fala, André? Eu levar algo no domicílio, ele não faz parte do meu dia a dia. Então, assim, o agente comunitário não é para levar medicamento na casa de ninguém, não é para a gente fazer pelo outro, é para a gente auxiliar o outro a tomar conta da sua própria saúde. Mas também nada impede de que a gente o faça nessas condições que você acabou de citar. Então, assim, eu posso levar para auxiliar, se eu estou passando numa casa, na minha visita do mês, eu levar, né? Mas a gente trabalha sempre com a corresponsabilidade. Então, a corresponsabilidade, o que é isso, né? É a população ser responsável pela sua própria saúde. E eu acho que isso, os agentes comunitários, eles fazem muito bem, né, esse contato junto à comunidade, em fazer com que eles tomem posse daquilo que lhe pertence. Então, um encaminhamento, ele é responsabilidade nossa da saúde, ele é responsabilidade também da pessoa que está necessitando dela. Então, eu acho que os meninos eles têm feito um trabalho bem legal nesse sentido. O caso do café, que acabou repercutindo, tem unidades que tem um profissional auxiliar de serviço que geralmente é responsável pelo café. Tem unidades... Não tem. Não tem, Calma. não existe. Tem unidade que... Tá, o que foi colocado aqui é que em algumas unidades o agente é o primeiro profissional a chegar na unidade. E em determinada unidade foi determinado que, sim, você chega primeiro, sim, você faz. A pessoa veio aqui e fez o depoimento. Como vereadores, nós temos que acolher o depoimento e perguntar para vocês como responsáveis. Existe, pelo que eu estou vendo, é que não tem o café, é isso? Não tem nem o pó mais? Tem. É isso? Ah, tá. Então, só para esclarecer... Acho que o pessoal quer falar... como as demandas chegaram, a gente tem que fazer o questionamento aqui, a nossa função. Eu acho, gente, eu vou tentar responder, se eu não responder, vocês me falam, tá? Eu acho que o pessoal... Tá, então, o que está acontecendo nas unidades? A gente não tem um profissional exclusivo para fazer o café, correto? E todos os profissionais, eles fazem o café. Então... Meus amigos, até em respeito a quem está nos acompanhando em casa, eu gostaria que depois os colegas viessem aqui, porque quem está em casa não está entendendo nada, só está ouvindo o pessoal gritar. Então, mas, seguindo. Eu acho assim. Então, gente, vamos lá. Não existe uma pessoa exclusiva para o café, mas todos os profissionais que trabalham dentro da unidade, eles podem e eles fazem o café.
Né? Lógico que daqueles que não sabem é melhor não fazer, mas assim, todo mundo está apto para fazer o café. Eu acho que existem assim algumas situações, só aproveitando, que são atribuições exclusivas de cada categoria e tem algumas coisas que ele entra num rol que todo mundo pode fazer. O café é uma delas, né? Receber o paciente orientando dentro da unidade, fazer algumas atribuições que são comuns a todos. Né? Então, a gente tem atribuições específicas de cada um. Então, o que é do médico, é do enfermeiro, o que é do agente, mas tem coisas que é de todo mundo. Então, o café é uma delas. Bom? Muito obrigado pela sua explanação. Nós temos 2 pessoas inscritas, né, pelo sindicato, Valdir, e o Dalmo também quer fazer uso da palavra. Pela ordem, o Dr. Dalmo pediu, está franqueada a palavra. Eu sou o Dalmo Mano, assessor jurídico desta Casa de Leis e um dos estudiosos sobre a questão do agente comunitário de saúde. Não me lembro na faculdade de ter estudado que portaria superior à lei. Não me lembro, não. Existia, desde lá de Kelsen, uma hierarquia das leis. E a lei que trata de assistente comunitário é muito claro. Os números são clausos, são fechados. A competência das agentes comunitárias está muito restrita naquela lei. É a 11.350, se não me fale de cabeça. Então, tem gente inventando competências que não estão lá. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Mais uma vez, portaria não é lei, e existe uma hierarquia. Quanto a fazer café, eu faço café em casa desde que eu era moleque. Tá? Mas uma coisa é você fazer café voluntariamente. E outra coisa é você não fez café hoje. Então, vamos ser sérios nessa pontuação. Mas a minha questão é a seguinte. Eu fiz um levantamento, doutor Stênio, e alguns estados do Brasil já adotam tablets para as agentes comunitárias. Então, elas não precisam ir lá na casa dos nossos munícipes, anotar numa ficha de papel e depois chegar na unidade e fazer o retrabalho. Ou seja, pegar toda aquela informação que ela já jogou na ficha de papel e jogar no sistema. A minha pergunta, por que Ribeirão ainda não tem esse sistema de tablets, já que vários estados, inclusive estados menores e cidades menores que Ribeirão, no estado de São Paulo, já tem esse sistema? Outra coisa, o ESUS realmente trouxe uma sobrecarga de trabalho para as unidades. Mas a obrigação de alimentar o ESUS é do agente comunitário? Os escriturários na unidade, eu estou falando, eu gostaria de ser respeitado. Eu gostaria de ser respeitado. Depois, quem quiser me contradizer, vem aqui na frente, fala, é democrático, é assim. Tá? Em que pese algumas pessoas não estarem acostumadas à democracia. Eu pergunto para vocês, o escriturário na unidade não tem essa função? Faltam escriturários na unidade? Então, por que vocês conseguiram lotar uma caravana de pessoas com cargo de confiança para vir aqui, mas não foram capazes de ir na prefeitura pedir cargos de escriturário para as suas unidades? Tá? Então, é isso. Eu gostaria que o doutor Stênio respondesse. Não sei se o senhor quer responder primeiro ou deixar tudo no... Deixa eu responder. Por parte, né? Senão vai esquecer. Por favor, doutor. Depois eu dou a palavra para o Valdir. Muito bom. Eu queria aqui, primeiro, reparar uma omissão, quando eu falei de todos os que contribuíram, né, para as conquistas.
das agentes comunitárias de saúde, não mencionei o Dr. Dalmo, mencionei o vereador e sua equipe, mas acho que o Dr. Dalmo merece uma menção explícita, porque de fato ele foi uma pessoa que é fundamental, né, naquela época, e hoje continua sendo, mas naquele momento de formalização do cargo, de transição, né, daquela situação de precariedade para a situação de estabilidade que temos hoje, o Dr. Dalmo apontou muitos caminhos, né, ajudou-nos todos a resolver dúvidas e propôs saídas muito interessantes. Então, fica aqui, Dr. Dalmo, o registro e o agradecimento por tudo que o senhor fez, né, e continua fazendo. Em relação aos tablets, de fato, nós conhecemos muitas experiências, já analisamos alguns produtos. Não nos convenceram esses produtos em relação à sua qualidade e ao seu custo-benefício. É claro, um instrumento desse tipo que funcionasse efetivamente, que trouxesse um ganho de tempo, um ganho de agilidade para o trabalho das agências, seria o ideal. Mas os produtos existentes no mercado, que nós tivemos conhecimento, ou porque buscamos, ou porque vieram nos apresentar, não nos mostraram a evidência de que seriam efetivos. Então, nós estamos procurando esse tipo de solução, sim, mas, por enquanto, ainda não encontramos o produto que seria ideal. Se as colegas tiverem contato com algum produto que nós não conhecemos, nós estamos abertos a que vocês nos mostrem, a que vocês nos indiquem o fabricante que nós queremos conhecer. Nós temos, um dos orgulhos da nossa gestão é o avanço que tivemos na área de informática na Secretaria. Ainda não está completo, ainda há um caminho a avançar, até porque a informática é uma coisa que não, né, todo dia tem novidade, tem como avançar, mas acho que nós demos grandes passos na área de informática na Secretaria nesses últimos 7, 8 anos. Em relação ao ESUS, o ESUS é um sistema amplo, com vários módulos, né? Ele vai ser, hoje ele ainda está também num processo de implantação inicial e não está com todas as suas potencialidades implantadas e desenvolvidas. Mas ele é um sistema em que cada um vai lançar a sua parte lá. E começou justamente pela atenção básica, pela área de saúde da família. Ele já substituiu o CIAB, que era uma atribuição antiga. Então, os dados que estão sendo lançados no ESUS pelas agências são os dados do antigo CIAB, principalmente. É claro, há outros dados que são da competência do administrativo, do médico, da enfermeira, depende da atividade que cada um desempenha. E eu queria dizer que, sim, os nossos gerentes já tiveram a oportunidade de levar pessoalmente à prefeita as deficiências que nós temos nos quadros, não só administrativos, mas nos outros. Este ano mesmo, ela esteve lá na Secretaria, numa reunião de gerentes, e eles falaram abertamente com ela a esse respeito. Então, também foram lá. A respeito do que o vereador Jorge Parada mencionou anteriormente sobre as instituições de ensino, houve no passado, vereador, naquela época da precariedade, algumas compensações dessas. Eu até ouvi aqui, cesta básica, podia dar uma cesta básica. Naquela época, sim, mas a gente ganhava um salário mínimo, né? E as instituições de ensino entregavam uma cesta básica. Hoje elas ganham um salário de profissional, elas têm um vale-refeição de Só fazer um reparo, cesta básica hoje, com o preço do feijão, vai valer muito, hein? Ninguém está dispensando. Tem um vale-refeição de mais de R$800, 880, 890 reais, enfim, é uma outra condição, né? Nós, acho que não vencemos aquela fase de precariedade, temos hoje que pensar de uma outra forma, como profissionais de um serviço público que garante um direito essencial à população. Tá, Estênio, até para reparar, com relação às universidades, a observação foi, primeiro, que eles poderiam contribuir com uma dificuldade de segurança que as unidades têm, esse seria um ponto, e até tem um questionamento que os alunos sozinhos eles não vão, eles vão com a gente, ou a gente vai sozinho, então eles fizeram esse reparo com relação à segurança, e fizeram um reparo também com relação ao investimento acadêmico. Embora exista a parceria, acho que uma das sugestões é que os órgãos formadores disponibilizassem, além do que já existe avançado, a possibilidade de formação, é isso, né? Principalmente formação universitária, que se ampliasse
o que já tem entabulado entre as partes hoje. Mas isso já existe nos nossos convênios. Os convênios com instituições de ensino prevêem que a instituição ofereça bolsas de estudo para os servidores públicos da Secretaria. O senhor está dizendo que as universidades fornecem bolsas de estudo para os... Sim. Há um limite, né? Não é... Bem, de qualquer maneira, secretário, nós solicitamos, através de um requerimento, os contratos de todas essas escolas e faculdades. Eu tenho até relacionado aqui, não sei se são todas aqui, eu vou relacionar aqueles que têm contrato com a prefeitura para poder utilizar. Acha para mim, por favor. E nós vamos ter uma resposta em breve, lógico, para poder analisar como é que são esses contratos. Estão incluídos a UNAERP, Barão de Mauá, a USP, a FAEPA, o HC, Escola de Enfermagem, Faculdade de Odontologia e Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Eu não sei se tem mais alguma. Quem que é? Unesp? De nível médio. Tá. Então nós vamos incluir, vamos fazer um adendo a essa solicitação. Bem, agora eu gostaria de dar a palavra para o Valdir do sindicato. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui os vereadores Jorge Parada, o vereador André e o secretário da Saúde, doutor Estênio. Primeiro, assim, é muito bom ter esse espaço democrático para a gente realmente discutir aquilo que é viável tanto para os nossos trabalhadores quanto para a população. Tá? Primeiro, aí, parabéns, doutor Dalto, até pela fala que me antecedeu, referente aos tablets, e nós assinamos embaixo também quanto entidade, porque isso vem a facilitar e muito o trabalho das nossas agentes. Uma coisa que me chama a atenção, doutor Estênio, é a questão quando fala função afim. O que realmente, de fato, seria essa função afim? Porque é uma coisa muito ampla. Eu gostaria de ser bem claro e objetivo, porque a partir do momento que você fala função afim, você pode pegar as agentes comunitárias, que algumas até cobram a questão de estar aí fazendo a questão do IJA, também no sistema SUS, que nós entendemos que não é a função. Nós tivemos aí algumas reuniões, tá? E as agentes também entendem isso. O cartão cidadão, que é outra questão também, que algumas fazem, algumas não. Então, acho que a gente deveria de ser bem objetivo e discutir, quando fala função afim, o que seria essa função afim? O que de fato está querendo acrescentar, de fato, na função das agentes comunitárias. Então, eu gostaria de ser bem objetivo, porque a partir do momento que você deixa a função afim, é muito vago e muito amplo. Dá para pegar aí várias outras funções de outros servidores também. Muito obrigado. Alguém mais quer se manifestar? Fazer alguma pergunta, sugestão, reclamação? Bem, elogios, lógico, elogios também. Bom, eu só queria fazer a seguinte colocação dessa reunião, que eu acho que deve estar chegando ao fim, pelo que eu pude perceber, porque as questões importantes foram colocadas aqui e respondidas pelo secretário, mas lembrar que existe um projeto na casa que versa sobre essa questão de funções das agentes. Esse projeto está na Comissão de Justiça, o André faz parte da Comissão de Justiça, o relator é o vereador Samuel Zanferdini, né? E os estudos da comissão aqui, nossa, que isso aqui é uma comissão de estudos, é para colaborar, não é para questionar, não é para indicar culpados ou coisa que o valha.
é exatamente colaborar para que agora esse projeto de lei possa ser aprimorado e que possa ser ou rejeitado ou acolhido com mudanças. Parece que da forma como ele está, há um consenso de não aprová-lo, tá? Mas, com todas essas explanações que nós tivemos nas duas reuniões anteriores com os agentes comunitários, em que eles se manifestaram livremente, hoje eu tenho a impressão, talvez por um pouco de receio natural, porque hoje estão na presença dos seus gerentes, dos seus superiores, talvez eles não tenham se manifestado, o que é natural. Não há nada de mal, mas o importante é aquilo que consta aqui nos autos das duas reuniões, onde elas livremente se manifestaram, colocaram as suas demandas, né? E isso naturalmente vai servir, vai balizar um estudo mais aprimorado desse projeto de lei, que é o que interessa, que é o que oficialmente vai modificar ou não a vida das agentes comunitárias. Existem outras situações que não entram no projeto de lei naturalmente, são essas situações que foram colocadas aqui e que eu gostaria que o secretário, com a sua sensibilidade, pudesse atender, por exemplo, questões de infraestrutura, de espaço físico, espaço material, que são coisas que precisam ser resolvidas para um bom funcionamento do trabalho das agentes comunitárias, né? E que o senhor seja mais, assim, receptivo a algumas ideias que são boas. Essa do tablet talvez seja uma ideia que deva ser melhor estudada em benefício do funcionamento do trabalho das agentes comunitárias. E aproveito também cobrar uma indicação minha de colocar drones para vigiar algumas residências que dificilmente podem ser penetradas pelos agentes. Isso é usado em vários municípios. Mas, enfim, o senhor também quer fazer uso da palavra? Por favor. Cumprimento aqui a mesa, os vereadores, secretários de saúde e a todos vocês. Lembrei agora a questão também das agentes reclamaram a questão da distância, né, que andam até 3 quilômetros, às vezes, para atender uma família. E também tem uma outra questão. Como que fica, secretária, a questão quando os agentes têm que fazer um curso que é pertinente a teu trabalho, elas não recebem o vale transporte. Então, outra tem que colocar do bolso, né, para fazer um serviço que é pela população através de ser atendida pela prefeitura. Também fica a questão. Eu vou deixar que o pessoal aqui responda. Parece que alguém quer responder no lugar do secretário. Fique à vontade, pode vir aqui e esclarecer essa questão. Silêncio. Então, é o secretário mesmo que vai responder. O secretário, já aproveitando, fazer uma outra pergunta. E a preocupação também da população e das agentes comunitárias é a questão daquelas famílias assistidas, né, pelo serviço que o Dutra, Aeroporto, Jardim Juliano, que estou lembrando agora, deixaram de ser assistida. Essas famílias vão mudar ou não precisa mais? Queria também uma resposta. Bom, muito bem. Eu acho que essa última pergunta do Célio eu não entendi direito, mas o Célio, inclusive, já tomou café feito por mim na unidade lá, né, Célio? Tá, o secretário. Bem lembrado, um dia o secretário, uma visita, estava eu, no Edivaldo, fazendo visita na unidade lá do DST Vila Virgínia. Ele estava fazendo um café voluntariamente lá naquele local. Ele não estava sendo obrigado a fazê-lo, correto, secretário? E a minha pergunta foi o seguinte: aquelas famílias no qual que são assistidas, que eram assistidas, o Jardim Presidente Dutra, Jardim Juliana e Aeroporto, salvo engano, elas não estão mais sendo assistidas pelas agentes comunitárias. Ah, sim, entendi agora.
Bom, então, em relação a essa última questão, nós tínhamos no início uma modalidade que se chamava Programa das Agentes Comunitárias de Saúde. Né? Foi lá no início da implantação que se utilizou esse tipo de organização do serviço com o trabalho das agentes. E esse programa podia estar numa unidade de saúde da família ou numa unidade de atenção básica de modalidade tradicional. Né? O que ocorreu mais recentemente, com a redefinição da Política Nacional de Atenção Básica, é um indicativo, uma diretriz do Ministério, para que as agentes estejam sempre vinculadas a uma equipe de saúde da família. Então, que essa modalidade de agentes em unidades tradicionais não seria mais recomendável. Né? Então, nós estamos nesse processo de redistribuir as agentes nas equipes de saúde da família. Por isso é que, nessas unidades que o Célio mencionou, Dutra, Aeroporto, Juliana, onde não há equipe de saúde da família, as agentes foram, então, remanejadas para locais onde há a unidade de saúde da família. As famílias e as pessoas continuam sendo assistidas pelas equipes dessas unidades, pelos médicos, enfermeiras, técnicos, farmacêuticos e toda a equipe da unidade continua assistindo a família, mas elas não têm mais as agentes comunitárias de saúde, sim. Isso representa uma perda, sim, de qualidade, sério, da assistência. Mas é um momento de readequação. O nosso projeto é ampliar cada vez mais tanto a cobertura por saúde da família, quanto, evidentemente, por agentes comunitários, porque uma coisa não existe sem a outra. Nós assumimos a atual administração com 17, 18 equipes de saúde da família. Temos hoje 43 e vamos fechar o ano com mais de 45. Então, mais do que dobramos, quase triplicamos a cobertura e a nossa expectativa é que os nossos sucessores continuem com essa prioridade, porque esse é o modelo que mostrou ser o mais favorável de organização da atenção básica no Brasil. Em relação às outras questões, acho que nós temos aí uma quantidade grande de questões específicas, pontuais, não é? Vale transporte. O que eu quero propor, e também pensando na lei, é uma mesa de negociação permanente com a participação das agentes, do sindicato, talvez do Conselho Municipal de Saúde e da Câmara Municipal, uma mesa permanente, porque, como o vereador Jorge Parada disse, a gente tem que sempre melhorar. Então, as reivindicações não cessam nunca. À medida que se conquista um território, há um outro território novo a ser conquistado. Então, é uma coisa permanente. A proposta é que a gente possa fazer, então, essa mesa de negociação, com reuniões periódicas, mensais, e com relatórios a serem emitidos para o gestor, para que ele possa se posicionar. Tá, eu ia até me manifestar nesse mesmo sentido, e até entender se o tablet é inviável no momento, mas em determinadas unidades, um computador a mais ou dois já adiantaria, porque parece que a unidade tem escala, né, para utilizar o equipamento que é limitado. E com relação à outra parte, que é a parte da legislação, você já tinha dito, a Marilis também confirmou, parece que a pretensão inicial da Secretaria da Saúde era facilitar, ao excluir a assistência à gestante, à parturiente aqui. Só que o texto que chegou, ele é enorme. Então, a nossa proposta é que o Executivo retire o projeto da casa, porque senão ele vai chegar no prazo de votação e nós vamos ter que votar contra. Eu acredito que vai ser um desgaste necessário. Então, seria interessante o Executivo retirar o projeto e mandar um outro projeto bem pontuado naquilo que foi o pedido da Secretaria da Saúde, que nesse ponto acho que tem concordância de todas as partes, é isso? Então, fica essa sugestão. Bem, só o Valdir veio cochichar aqui no meu ouvido que o senhor não respondeu a questão de função, fim, né? Se o senhor puder responder. Acho que essa questão, Valdir, você tem razão, o termo afim é muito vago, mas ele quer dizer afinidade, que tem relação com as atribuições que foram relacionadas nos outros itens da portaria e da lei. Então, é isso que a referência que ele faz é essa. Agora, eu já fiz essa indicação ao secretário de governo, solicitei que retirasse o projeto, já que ele estava causando tanta polêmica, né? E ele concordou. Me estranha que não tenha retirado ainda. E faltou o ponto, que é o ponto da segurança, que aí nós ficaríamos mais umas 2 horas aqui. Eu até queria sugerir, falei aqui com o vereador André, ele concordou, da gente fazer uma comissão de estudo sobre segurança nas unidades de saúde. Muito bem, já estamos, vamos providenciar, né, André?
principalmente... Não, aliás, já tem a comissão, a secretaria foi representada pela Margarete e pela Heloísa, já vieram aqui passar as informações. Já tem a comissão? Já visitei algumas unidades, já conversei com funcionários e nós vamos apresentar relatório provavelmente na próxima semana. Bom, saúde e educação tem causado uma preocupação muito grande. Você vê como a Câmara está dinâmica. Né? Bom, gente, nós estamos um prazo limitado. Gostaria de agradecer principalmente a presença voluntária dos gerentes, né, das unidades que abrilhantaram a nossa reunião, os próprios agentes comunitários e o pessoal do sindicato, e em especial o secretário, que gentilmente, como sempre, atendeu o nosso pedido. Muito obrigado a todos.